Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos dar início à reunião de hoje, cantando a música do mentor espiritual da nossa casa, Padre Germano. Obrigado, Cláudio. Bem, vamos fazer a leitura de uma página do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vou abrir ao acaso. No paraíso. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão através da simpatia particular. Mas não é assim. O Mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos, no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que daquele momento em diante o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade. Mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas exceltudes do paraíso. Bem, vamos fazer a nossa prece. Levemos o nosso pensamento aos céus. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, de infinito amor, infinita misericórdia,
Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, Maria Santíssima, nossa mãe, sempre intervindo por cada um de nós, a Germano, mentor espiritual desta amada casa e toda a espiritualidade amiga que se faz presente. Que a reunião de hoje nos traga frutos que sejam plantados em nosso coração. Que, acima de tudo, possamos aprender os bons ensinamentos de Jesus e perpetuá-los por aí adiante. Perpetuá-los em nossa casa, em nossa família, em nossos trabalhos, aos nossos amigos, aos nossos amores. Estejamos sempre prontos e dispostos a sermos cada vez melhores. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Pedimos que o nosso irmão Jonatas seja amparado, inspirado e intuído na noite de hoje. E assim, então, agradecidos, damos por iniciada a reunião de hoje. Assim seja. Jonatas, é com você. Tá bem? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado, Felipe. 50 minutos? Sim, 50 minutos. É isso? 45. 45. Então tá bom. Tá bom. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Agradeço a vocês aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Aprendizes do Bem, para bater um papo, conversar um pouquinho. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Tomar o cafezinho, trocar um dedo de prosa ali no banco, conversando um pouquinho, falando sobre amenidades, né? Sobre as questões da vida, do dia a dia. E trouxe hoje para a reflexão, para o bate-papo, como tema, quando Giovana me perguntou sobre o que eu ia falar, eu dei uma olhadinha no meu caderninho de conversas, e aí eu fui vendo os últimos temas que eu andei trocando nas casas, e falei, puxa, não, esse aqui eu já falei, não, esse aqui eu já falei, esse aqui já falei. Eu acho que esse tema que eu vou falar hoje, eu não tenha trazido efetivamente esse contexto, mas eu vou contextualizar para vocês a ideia desse examinemos a nós mesmos, o que isso quer dizer, de onde extrair essa ideia. Eu poderia chegar pura e simplesmente e ler a lição, a primeira lição, né, ou o capítulo do livro Opinião Espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, mas ditado também por uma dupla, Emmanuel e André Luiz. Cara, esse livro é muito legal. A história dele também, para mim, é interessante. E sim, eu poderia chegar aqui e fazer pura e simplesmente a leitura dessa lição, que se der tempo, eu pretendo ler sim. Mas se eu só chegasse aqui, lesse esse ponto e fosse embora, eu não ia receber o cachê, né? Que o nosso amigo Gilvan combinou comigo, né? Brincadeira, meus amigos. Eu trago algumas outras reflexões que dão subsídio para essa reflexão. Mas apresentando novamente o livro, na introdução dele faz menção os capítulos ímpares são de André Luiz, os pares são de Emmanuel. Gente, vale muito a pena procurar. Se não achar em alguma biblioteca, em alguma livraria, sei lá, provavelmente na internet a gente consegue achar esse livro em PDF. E aí ele tem lições maravilhosas. Minha história com esse livro é que eu conheci esse livro alguns bons anos atrás, na livraria do antigo Centro Espírita Filhos de Deus, fica, eu não sei nem se, eu imagino que ele esteja ali, no Hospital de Curupaiti. Vocês já ouviram falar do Hospital de Curupaiti, ali em Jacarepaguá, que é um hospital de tratamento de hanseníase, que hoje, graças a Deus, tem cura, mas que durante muitos anos, um grupo de amigos da União Espírita Humberto de Campos visitava esse hospital para visitar aqueles senhores e senhoras que, à época em que contraíram a hanseníase, não tinham o tratamento que tem hoje, e que, em detrimento da doença, da dificuldade, tiveram diversas deformidades e, abandonados por suas famílias, ficaram morando no Hospital de Curupaiti. Foram muitos anos de visita ali, todo primeiro domingo do mês. E numa dessas visitas, visitando sempre, porque a gente sempre fazia, durante muitos anos, depois da visita, uma reuniãozinha rápida ali no Centro Espírita Filhos de Deus, que em dado momento foi presidido por Amazonas Hércules, vocês já devem ter ouvido falar, queridíssimo. Ele nos acolhia Humberto de Campos lá nos primeiros domingos do mês, e diversas outras caravanas de casas espíritas que se
reencontravam ao final ali na casa. E lá um dia, olhando a livraria, eu vi esse livro, me chamou muita atenção, Opinião Espírita. Eu falei, poxa, dobradinha. Valdo Vieira, à época um grande trabalhador, né, da doutrina, seguiu caminhos diferentes, mas numa dobradinha com o Chico ali, uma parceria, coisa que já fizeram outras vezes. E numa parceria de Emmanuel e André Luiz, aquilo me causou uma certa estranheza. Eu falei, pô, quero esse livro, eu fui lá, comprei. E logo na primeira lição do livro, tá, é uma lição de André Luiz, e aí eu já não sei quem psicografou, examinemos a nós mesmos. O legal desse livro é que ele é pautado, cada uma das lições desses companheiros, ele é pautada em tópicos, assuntos, temas, ou do Livro dos Espíritos, ou do Evangelho, e por aí vai. E essa lição, examinemos a nós mesmos, ela é baseada na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual é a pergunta 919 aqui? Alguém lembra qual é a pergunta 919? Covardia, né, João? Se você fazer essa pergunta pra gente, você se preparou para vir falar, então você faz a pergunta como se todo mundo soubesse. Mas depois que eu disser qual é a pergunta, vocês talvez nunca mais esqueçam, porque é uma pergunta que me marca e tem total relação com o que a gente está vivendo, o que a gente pode fazer em relação às dificuldades, às situações, né? E a 919, eu mesmo me atravessando, me atrapalhando, porque eu falei que eu só ia fazer uma breve apresentação do livro para dar depois uma volta em vocês falando sobre outras coisas. Mas para não deixar os curiosos ou correr o risco de, ao final da conversa, dos 45 minutos, ou agora 40 minutos, eu não dizer para vocês qual é a pergunta 919, apesar de ter um Livro dos Espíritos ali, ela tem relação com o conhece-te a ti mesmo. Conhecer-se a si mesmo. Uma pergunta de Kardec para os espíritos. Eu queria ler exatamente como está escrito. Aí o que estava aqui. Isso. Qual é o meio... Essa é a pergunta 919, tá, gente? Eu peguei, transcrevi a época. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? É a pergunta que Allan Kardec, né, faz para os espíritos no processo de desenvolvimento, né, de estudo, da codificação da doutrina espírita, que ele faz essa pergunta. Uma pergunta atemporal, eu diria. O Livro dos Espíritos ele foi publicado em 18 de abril de 1857, que é a data que a gente tem por surgimento do Doutrina Espírita, que é a data de publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra do Pentateuco, né? Os 5 livros base da Doutrina Espírita. E dentro desse livro, com mais de 1000 perguntas, Kardec fez essa. Ela não veio na ordem 919, não. Foi feito todo um trabalho e no momento de organizar essa obra, já que Kardec é considerado o codificador, o organizador da doutrina, não é o criador da doutrina espírita. A doutrina não é kardecista, não é kardeciana, é a doutrina dos espíritos, que teve Hippolyte Léon Denis Argivail, ou Allan Kardec, como tantos outros colaboradores responsáveis por esse processo. E em dado momento ele faz essa pergunta para os espíritos, que eu vou repetir. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Mais uma vez, é uma pergunta temporal, eu diria. Ela valia para 1857, mas vale para 2025. E eu tenho certeza, meus irmãos, que possivelmente valerá para 2200, se o planeta Terra ainda for um mundo de provas e expiações. E se no planeta Terra, o mundo ao qual nós pertencemos, ainda for um mundo, para nossa infelicidade, mas também por nossa responsabilidade, ainda for um mundo onde o mal ainda persista. E ela vai continuar valendo. E aí um companheiro responde para Kardec o seguinte: um sábio da antiguidade vos disse, : conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec
ficou satisfeito. Não, beleza, vamos fechar, acabou por hoje, vamos embora. Felipe, acabou, já perguntei, ele respondeu isso, vamos embora. Não. Kardec faz a 919 item A. Só que quando a gente fala, voltando à resposta do Espírito, um sábio da antiguidade vos disse, alguém, já lembrando, já que eu li a pergunta 919, e eu li a resposta da pergunta 919, alguém arriscaria dizer quem teria sido este sábio da antiguidade que disse, conhece-te a ti mesmo? Sócrates. Legal, gostei. Obrigado. Muito bacana. Agora eu vou para a segunda pergunta. Hein, meu irmão? Bacana, gostei, me esquentei, porque agora que já me disseram que foi Sócrates, o antigo sábio da antiguidade, quem será que era o espírito que estava respondendo a pergunta 919 e provavelmente respondeu a pergunta 919A? Alguém chutaria? Alguém lembrou agora da pergunta 919, do capítulo, da lição Conhece a ti mesmo? Quem é que estava conversando com o Kardec e com os companheiros ali naquele trabalho? Alguém chutaria antes de eu ler, de eu dizer? Não, tranquilo, sem problema. Pergunta 919A, porque Kardec era chato, era insistente, era curioso. Brincadeira, gente, ele era um estudioso, ele era um pedagogo, ele era um professor, ele era o cara que tinha a responsabilidade de mastigar o máximo possível o que os espíritos estavam trazendo para a gente, né? E ele pergunta, concebemos toda a sabedoria dessa máxima. A gente concebe toda a sabedoria da máxima, conhece-te a ti mesmo. Bacana. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? Que é bacana. A gente se conhecer, perfeito. Agora, oi? Como é que faz? E aí o companheiro, que aí eu vou dar a cola, Santo Agostinho responde. Era Santo Agostinho que estava conversando com eles. Responde. E aí eu acho maravilhoso essa humanização. A gente pegar e ver, pensar num personagem, um indivíduo que esteve encarnado no planeta Terra, que era um homem, um religioso, professando a doutrina católica, que caminhou, retornou ao mundo espiritual e vem colaborar com o estudo espírita. E olha a resposta de Santo Agostinho para esse questionamento que a nossa amiga ali concordou. Mais difícil ainda. O discurso, a teoria é tranquilo. Como é que a gente coloca isso em prática? Santo Agostinho responde, fazei o que eu fazia, eu mesmo, de minha vida sobre a terra. Ele está falando de fazer como eu fazia quando eu estava encarnado. Ao fim da jornada, interrogava a minha consciência, revia o que havia feito, me perguntava se não tinha faltado a algum dever, se ninguém teve do que se lamentar a meu respeito. Acontece. Eu inicialmente pensei que estavam comentando alguma coisa em cima do que eu estava falando. Aí eu parei, eu vou ouvir toda a consideração para dar sequência. Tranquilo, gente. Tecnologia. Tecnologia. Mas aí, voltando aqui, fechando o raciocínio, ele dizia fazer o que eu fazia quando eu vivia a minha vida na Terra. De que toda noite ao deitar, isso para os fortes, né? Eu conheço alguns também, Felipe, que deitar é arriscado, porque deita ali, meu irmão, já desliga. Nem oração, nem amém, nem senhor, obrigado. É deitei, modo sono. Então, se a gente for um pouco mais fraco, tentando seguir os passos de Santo Agostinho, senta. Não deita logo não, senta. Faz esse exercício sentado. Ah, tô com pressa, tô muito cansado. Tem gente que também faz isso. Quando tá escovando o dente ali, já vai orando. Tá escovando o dente, fio dental já tá orando, para poupar tempo. Tem que acordar às 4, 5 horas da manhã, né, para não correr o risco de... Fui embora, eu já estou escovando meu dente, passando fio dental, Senhor, obrigado, refletindo aqui, fiz, obrigado, amém, e deitou e dormiu. Tem gente assim, não tem? Eu vou sentar aqui, Felipe, aquela coisa que... Acontece, eu conheço gente assim, vocês devem conhecer também. Mas voltando aqui ao papo sério,
Eu vou ler de novo a resposta do Agostinho, porque toda vez que eu leio ela, eu penso, gente, que incrível. Santo Agostinho, que para ser chamado de Santo Agostinho, foi um indivíduo que fez coisas bacanas, né? E que pela crença católica foi canonizado, tornou-se aos nossos olhos um homem santo, um espírito, né? Em processo, mas com a sua caminhada, né? Fazei o que eu fazia eu mesmo de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada não é o fim da existência não, porque imagina, não sei quanto tempo Santo Agostinho viveu, mas eu não vou esperar fazer 90 anos para fazer essa reflexão. A jornada era diária. Ao fim da jornada diária, ao fim do meu dia, ao me recolher, né? Aquele momento da concentração, da comunhão, da comunicação com o além, com a espiritualidade, eu refletia, eu me interrogava minha consciência, revia o que havia feito, me perguntava se não tinha faltado algum dever. Se ninguém teve do que se lamentar, olha isso, além das análises íntimas, se ninguém teve o que se lamentar de mim. É algo impossível de fazer? Ele já dá a dica, é um exercício diário que ele praticava. E que ele não passou a praticar depois de desencarnar, depois de virar santo. Porque ele virou santo depois que desencarnou. Né? Não é essa assim que acontece? Pelas obras, pela vida, pelos exemplos, canonizaram ele. Mas enquanto encarnado, religioso que era, consciente dele que era, ele fazia essa reflexão. Aí, eu pergunto a vocês. A gente faz esse exercício? A gente se preocupa do que a gente está deixando? A gente pensa em legado? Talvez, alguns sim, talvez. Tem gente aí que trabalha pra caramba, que constrói um império, que economiza tudo que pode, com o objetivo de dar o melhor possível para os seus. Dar o bom, o melhor, não permitir que os seus filhos passem por dificuldades que talvez ele em sua infância tenha passado, né? É condenável? Não, meus amigos, em hipótese alguma. Buscar uma qualidade de vida, uma melhora, né? Um desenvolvimento, uma evolução. Evolução não, um conforto, materialmente falando, não está errado. Se a gente não esquecer que olhar pura e simplesmente para isso e esquecer que somos seres imortais, experimentando a vivência num corpo físico que tem prazo de validade, né? Está desgastando, a gente reencarnou, ele já está na contagem ali, ó, contagem regressiva. Claro, pode durar 80 anos, 100 anos. Gilvan falou ali que ia chegar, Gilvan Cláudio falou, eu quero chegar aos 150. Pode durar bastante, mas fatalmente, como estrutura orgânica, tende a perecer. Se eu voltar as minhas atenções para esse legado e não focar nas minhas relações, na educação material, na educação moral, nos exemplos, sabe? No meu desenvolvimento como ser individual, mas que preciso viver em sociedade para evoluir, as escolhas estão equivocadas. Os princípios, os conceitos estão invertidos. Então, quando a gente pensa em legado, o que vão lembrar de mim? Se um dia, assim, sei lá, eu não aparecer mais aqui, materialmente falando, eu posso não, sequer chegar na minha casa hoje. Eu posso garantir? A gente pode garantir que amanhã estará ainda encarnado? Não podemos, gente. Jonas, você está sendo... Nossa, que pesado, estava tão engraçado, está fazendo uma piada, né? Ele está falando da possibilidade de não chegar em casa. Olha que absurdo. Mas a gente tem que rever alguns conceitos, gente. O desencarne é um processo natural. O que precisa para eu desencarnar, para eu perder meu corpo físico? Basta estar encarnado. Ou existe alguma outra coisa? Não. Mas o que a doutrina espírita nos apresenta? De que mesmo que eu perca este corpo físico, eu continuo existindo. Eu estou Jonatas, mas eu sou um espírito
que já tenho alguma bagagem, já caminhei, já reencarnei diversas outras vezes e reencarnarei outras vezes. Sabe? E o que acontece para comigo vai acontecer com todos vocês. E eu espero, baseado no que eu escutei mais cedo aí, é que, retornando à Terra numa próxima encarnação, por favor, eu não volte vascaíno. Porque eu ouvi que tem gente que tem esse objetivo, sabe? Mas assim, é missionário, quase missionário, né? Querer voltar vascaíno de novo é missionário. Mas fora brincadeira, meus irmãos, a gente precisa descomplicar essa questão. A gente precisa naturalizar. O espírita ou espiritualista, aquele que acredita em algo além da matéria, que é isso que tem que ser combatido, né? Estava fazendo menção aqui a um companheiro que foi um ícone pela Igreja Católica, mas que a gente vê até pela comunicação dele no Livro dos Espíritos, que isso transcende a ideia de religião, essa organização, é uma necessidade nossa, humana. Todos nós somos criados, todos nós somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, independente dos nossos conceitos, das nossas crenças, dos nossos ideais, das nossas rotinas, que vai determinar a minha continuidade no mundo espiritual, é como eu conduzi a minha existência aqui. A gente precisa naturalizar isso. A gente precisa entender isso de uma forma mais favorável. E aí essa reflexão, ela é importante. E por que eu estou trazendo essa questão à baila? Baseado no cuidado que Santo Agostinho tinha diariamente para avaliar a importância dele conhecer a si mesmo, para lidar, como na pergunta de Kardec, qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida, não é na outra, não é na próxima, porque o espírito às vezes tem esse discurso, sabe? Deixa eu ser do jeito que eu sou, que na próxima encarnação eu resolvo. Por favor, gente. Que próxima encarnação? Em que condições? Em que circunstâncias? Com que desafios? Com que ambiente? Será que eu vou ter um Aprendizes do Bem no meu caminho? Será que eu vou ter uma Humberto de Campos no meu caminho? Será que eu retornarei novamente num seio em que o pai e a mãe da família são religiosos, têm lá um preceito religioso? Será que apesar de repente nascer numa região menos abastada, de maior dificuldade, eu vou ter bons exemplos para não me envolver com delitos, com crimes, com desperdício da minha existência? A gente tem que ter essa reflexão. A hora é agora. Se a gente pensar que há uns bons anos atrás, eu não sei como é que está esse percentual hoje, mas que há uns bons anos atrás, dizia-se que 2/3 da humanidade está no mundo espiritual, aguardando para reencarnar. Imagina como é que tu não está a fila na erraticidade. O que é erraticidade, meus irmãos? Um estado, não é um lugar. Erraticidade é um estado em que o espírito se encontra entre uma encarnação e outra. Isso é o que a gente chama de estado de erraticidade. Estamos aqui encarnados neste momento. Quando a gente desencarnar, quando a gente partir para o mundo espiritual, a gente fica em estado de erraticidade, aguardando que, se nos for ainda necessário retornar ao planeta Terra, na fila. Só que se eu acabei de desencarnar aqui, em que lugar da fila eu entro? No final, gente. Em que momento eu retorno? E com esse processo da Terra em transição? Que a gente não sabe quando vai ser. Mas a gente não lê que o planeta Terra, que é hoje sim um mundo de provas e expiações, onde existem dificuldades, está num processo transitório para tornar-se um planeta de regeneração? Será que eu estou me capacitando nesta existência para garantir no meu retorno voltar para a Terra? E se a Terra já estiver regenerada? Vai levar tempo. Eu sei disso, eu concordo, mas a gente não sabe quanto tempo vai levar para a gente voltar. E se eu sair daqui numa condição em que a espiritualidade já diga assim, ele não tem condição de voltar para cá, eu não vou nem para essa fila. Eles vão me direcionar para um planeta mais adequado à minha condição evolutiva. Então, em que momento a gente vai fazer a diferença que precisa fazer para se reformar? Porque também eu ouvi, é muito bom chegar cedo, que a gente conversa. Não fica preocupada não, porque não é sobre isso. Eu ouvi uma outra coisa,
Gente, mas eu mesmo fiz a piada, eu me cortei, eu me esqueci. Tem gente falando, ai, graças a Deus que ele esqueceu. Caramba! Nossa, a gente chega cedo, conversa, eu não vou lembrar. Ai, cara, eu não vou lembrar. Mas eu não ia abrir detalhes, os curiosos, querendo saber que fofoca que ele contou, e que ele vai falar do não era fofoca. Era um contexto, mas eu não vou lembrar, eu perdi tempo na piada, desculpem. Caso apareça, a gente volta. Estava falando sobre retornar, planeta de provas e expiações, regeneração. Eu não vou lembrar, gente, eu me cortei, desculpem. Volta, Jonatas. Voltando para o momento, não, vocês não vão saber, porque eu não lembro. Voltando para o momento em que estava se falando sobre a reflexão, sobre o autoconhecimento, que era essa métrica da conversa de Santo Agostinho com Kardec, com os companheiros ali, eu faria uma pergunta para vocês. Porque não tem como a gente não pensar a esse respeito. Eu volto, ainda não lembrando o que era, mas voltando para o momento em que eu não garanto, porque vou me cortando, né? Vocês já me conhecem um pouquinho. Em que eu posso não retornar para casa, pronto, desencarnei. O que me espera? Porque na teoria, o discurso, Felipe, é que espírita não pode ter medo da morte. Já é uma coisa meio lógica, porque morte não existe. O que acontece é perda do corpo físico. Aí sabe qual é o papo agora do espírita? Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo do que me espera. Não é? Eu tenho medo do que me aguarda quando eu retornar. Eu não tenho, olha que conversa fiada. Eu não tenho medo de desencarnar, não, porque a gente não fala também morte, a gente fala desencarne, né? Eu tenho medo dos meus cobradores, de quem está me esperando. Eu digo dos meus cobradores, de quem está me esperando, mas, gente, dos meus amigos. Daqueles que coadunam nas ideias. Daqueles que vibram na mesma energia. Daqueles que têm as mesmas inclinações que eu. Porque a gente não está sozinho. Quando eu falei do mundo espiritual, o mundo espiritual não é pega o ônibus, vai aqui, pega um ônibus, aí desce lá na estação de Cascadura, aí pega um trem, vai lá pro centro, aí no centro se atravessa, vai até pra São lá, sabe? Não é isso. O mundo espiritual está onde? Está aqui também. Nós estamos cercados de espíritos. A gente é influenciado e a gente influencia o tempo todo. Então a gente fica com esse medo, né? Mas a gente precisa fazer escolhas melhores agora. Para que a gente tenha um porvir tranquilo. E aí, a minha pergunta era, pergunte a você mesmo. Eu faço a pergunta para mim e vocês reflitam. Não precisa responder, não precisa sair correndo agora, não precisa chorar nem gritar. Eu espero, na verdade, é que tenhamos todos os semblantes tranquilos. Se Deus me chamar neste momento, eu teria o que temer diante de alguém? Se eu retornar ao mundo espiritual agora, eu vou de consciência tranquila? É uma reflexão íntima e pessoal. Porque graças a Deus, gente, por misericórdia divina, por lei de Deus, ninguém tem o direito de apontar o dedo para ninguém para dizer o que é certo, o que é errado, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. O sistema de Deus é tão perfeito que existe uma trava de segurança que está aqui, ó. Que é chamada de consciência. É a trava de segurança da lei dele. Mesmo para aqueles que a gente às vezes fica, que a gente entra no modo julgamento, não, parece que aquele ali não sabe. As coisas que a gente vê, se a gente lembrar, meus irmãos, que hoje faz exatamente 2 semanas que aconteceu uma coisa muito chata, muito triste aqui no Rio de Janeiro, e que infelizmente tem gente batendo palma, e não vamos entrar em política, não vamos entrar em posição, vamos pensar em seres humanos que somos. Né? Que ninguém é filho de chocadeira. Todo mundo tem mãe, todo mundo tem pai, todo mundo tem filho, todo mundo tem irmão, todo mundo é espírito. O mais curioso, no mesmo mundo de provas e expiações. Então, que história é essa de julgar que A é inferior a B porque faz escolhas melhores e piores?
Quantas comunidades não existem no Rio de Janeiro? Qual a diferença entre o indivíduo que mora na comunidade e entra na criminalidade e o indivíduo que mora na comunidade e não entra para a criminalidade? Escolha, orientação, oportunidade, carinho. Tem um conjunto de coisas. Não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Mas também não posso dar na cabeça de ninguém, porque eu tenho certeza, como eu disse lá atrás, que morando onde moro, se meu pai e minha mãe não fossem espíritas e não me levassem desde a gestação da minha mãe para Humberto de Campos e me carregasse desde a minha infância e juventude, obrigado à pré-mocidade e à mocidade, porque se não fosse, depois eu não ia passear, depois eu não ia isso, não ia aquilo, para hoje, sei lá, com 45 anos de idade, apesar de não ser o exemplar, ainda estar convivendo no seio espírita e tentando entender e me desenvolver, porque essa é a real missão de cada indivíduo, trabalhar em prol da sua melhora, do seu desenvolvimento. Mas vão existir aqueles que vão dizer assim, ah não, aquilo ali não é de Deus, quem está errado, quem está fazendo, o que está acontecendo, não é por aí, não é assim que eu penso, Felipe. Isso aqui não é para mim, não. Brasil? Não. Primeiro, Rio de Janeiro? Não é para mim, não. Brasil? Não é para mim, não. Eu não sou daqui. Eu nasci no lugar errado. Planeta Terra? Eu não sou daqui. Quem nunca ouviu isso? Eu já ouvi, infelizmente. Infelizmente, diante das dificuldades da vida, das adversidades, das frustrações, das tristezas, porque isso acontece, a pessoa chega a cogitar que Deus errou. De que ela não devia estar aqui, de que ela não devia estar nessa família, ela não devia estar nesse estado, nesse país, ela não devia existir. Como se a não existência fosse melhor do que viver. Infelizmente, nós conhecemos situações assim, de indivíduos que diante das dificuldades, das tristezas, das frustrações, cogitam a possibilidade, quase que a contagem regressiva para deixar de existir, para deixar de sofrer, porque vive num mundo de provas e expiações e não sabe. Sabemos sim que é um planeta ainda em dificuldade, gente. Tem um capítulo sobre isso, a felicidade não é deste mundo, já devem ter ouvido falar. Tem lá, procurem, vejam por quê. Não é um discurso pessimista, não é para a gente sair daqui deprimido, né? Mas é para entender a mecânica das coisas, o porquê das dificuldades, das tristezas, porquê das aflições. Gente, no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo maravilhoso, eu já devo ter chateado vocês aqui, porque eu adoro falar sobre o capítulo 5 do Evangelho, que é bem-aventurados aflitos. E é um capítulo no qual eu me agarro. Por quê? Porque eu sou um habitante de um mundo de provas e expiações, onde existe pobreza, onde existe mais que pobreza, existe miséria, onde existe violência, onde existe inveja, onde existe... Gente, o Brasil está no topo do ranking do feminicídio. São tantas coisas que a gente vê do abandono. Há pouco a gente estava conversando sobre abandono. Nossa, quem abandona um animalzinho? A gente abandona crianças à torta e direita. A gente briga por causa de futebol. Eu estava brincando aqui, eu gosto de futebol também. Sabe? E aqui a gente não briga, mas tem gente que vai para um lugar que parece até um coliseu para se degladiar. Tem gente que vai, não é para ver o jogo, não é para ver o time vencer. É para bater, agredir e, se puder, matar o inimigo. Porque o cara está usando uma cor diferente da sua. Esse ainda é o mundo no qual a gente vive. E aí eu vou ser pessimista, vou dizer, esse mundo não presta, esse mundo não dá, Lembrei do que a gente estava falando cedo! Lembrei! Fiquem tranquilas, eu não vou falar do detalhe, eu só vou falar da situação. A gente consegue mudar o outro?
É só isso que eu ia trazer. Fiquem tranquilos. A gente consegue mudar o outro? Só se ele quiser. A gente consegue mudar o outro se ele quiser? Eu não, ainda assim, eu não concordo. Ele tem que querer mudar. Mas a gente não vai mudar ele mesmo que ele queira. Ele tem que mudar por ele. A gente muda por quem? Por nós mesmos. Eu entendo o seu pensamento. E o que a gente estava falando mais cedo tem a ver com isso. A gente gosta de algumas pessoas. A gente gosta menos de outras pessoas. Mas a gente está num trabalho, num esforço para tentar não desejar o mal de ninguém, para desejar melhores coisas para as pessoas. Só que existem determinadas situações, porque a vida é de cada um, a existência e a individualidade é de cada um, em que a gente não vai conseguir fazer com que o outro veja as coisas pela nossa ótica. Até porque, meus amigos, o mesmo acontece, o oposto acontece também. Será que nunca teve alguém, e o que eu estou trazendo para aqui não é julgamento nem análise do que foi conversado mais cedo, não. Estava na pauta porque isso tem tudo a ver com o título do papo. Examinemos, não é examinemos o outro. Não é examinemos como melhorar o outro. Não é examinemos o mundo em que a gente vive. Esse papo, essa conversa, e a proposta, até de Santo Agostinho, não é trazer um manual de como sobreviver no planeta Terra, no mundo de provas e expiações. Porque parece que a gente é santinho, parece que a gente é bonzinho, parece que nós somos diferentes da maioria. Não é isso. A proposta é inversa. Se eu quero mudar o mundo, eu só tenho um trabalho a fazer. E qual é? Essa é a mágica da coisa. Porque independente de quem está no meu entorno, independente da percepção de quem está do meu lado, se eu começar a trabalhar em mim a mudança, se eu não me engano, essa é frase de Gandhi, acho que alguma coisa no sentido de que a gente tem que fazer na gente a mudança que a gente quer ver no mundo. Se a gente quer ver um mundo melhor, eu tenho que trabalhar no mundo que sou eu. E eu não estou falando de egoísmo, de egocentrismo. Não é isso, gente. É porque, no geral, a gente é muito condescendente com a gente e marreta o outro. Seja ele quem for, por mais que a gente ame a pessoa. É meu marido, é a minha mulher, é minha mãe, é meu pai, é minha irmã, meu filho. A gente acha que tem tudo para mudar. Parece que chega numa lanternagem, vou olhar assim para o Felipe, olhar o que eu posso mudar no Felipe para eu ser feliz. Não é mais ou menos assim? Para que eu seja feliz, para que a vida seja confortável, palatável, o que eu posso mudar no meu entorno? É tipo chegar aqui e falar assim, ó, Gilvan, vai para lá, Giovana, 10 polichinelo, Rosa, cambalhota, Cláudio, fala inglês agora. Calma aí. Faltou o Felipe. Faltou o Felipe. Sabe? Não quero mais Snoopy, tem que ser Garfield na próxima vez, Felipe. Sabe? Isso vai mudar alguma coisa para mim, eu vou tornar o mundo melhor, eu vou me sentir um ser mais completo e mais feliz. Eu vou parar de ver problema em tudo. Vai acabar com o meu mau humor. Eu vou passar a pegar o meu trem para ir para o trabalho todo dia mais feliz, porque eu estou mudando o mundo. Eu não sou capaz de mudar o mundo. A gente estava falando aqui. Eu não sou capaz de mudar as pessoas que convivem comigo no mesmo mundo. Eu tenho a missão, a responsabilidade, o compromisso assumido. A gente sela um contrato quando jura de pé junto na espiritualidade, quando tá assim, Gilvan, é agora, prepara que você vai voltar, você fala, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou construir isso, vou construir aquilo. E a gente chega aqui, gente, esquece tudo que combinou. É você que tem que mudar para eu ser feliz. Para eu viver num mundo melhor.
E não é assim que funciona. Por isso, na pergunta 919, Kardec pergunta como lidar com as dificuldades da vida, como trabalhar e avançar, melhorar, porque essa é a nossa missão real, como espíritos individuais que somos. Vivemos, é uma das leis de Deus, a lei de sociedade. A gente precisa atritar. Por isso o atrito, gente. A gente reencarna é para esse contato, porque isso gera um certo desconforto. Mas o progresso ele é individual. Eu não, por mais que eu goste da minha esposa e vice-versa, por mais que Giovana se deem maravilhosamente bem, nós podemos nos ajudar, mas as nossas responsabilidades são distintas. É claro que elas podem andar, nós podemos caminhar de mãos dadas, mas eu não posso atravessar o caminho do Felipe e vice-versa, porque ele não vai viver a minha existência. E vice-versa. Por isso examinemos a nós mesmos diante dessas situações. Leia o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Ele é maravilhoso, porque ele disseca o mundo em que a gente vive e como lidar com esse mundo que a gente vive. Mas o lidar com esse mundo que a gente vive não é fugir, não é correr, não é apontar o dedo e dizer você tem que mudar porque você está errado. É trabalhar aqui, ó. Porque Jesus não precisava há mais de 2025 anos, há 2025 anos, na teoria, a gente controla de acordo com o nosso calendário, que é uma criação nossa, ele não precisava, mas ele reencarnou para dar o recado. Ele passou por todo o processo reencarnatório, chegou à idade adulta, trabalhou, pregou, ensinou o que tinha que ensinar. Na hora que pegaram ele ali e cataram ele teve colher de chá. Ele não precisava passar por nada daquilo. Ele foi agredido, foi abusado, ele foi, crucificado e assassinado. Mas em momento nenhum ele deixou de ser Jesus. Porque ele já era. Poxa, João, você está comparando a gente com Jesus. Não, meus irmãos. Mas é para dizer para vocês. Até porque a gente consegue puxar na lembrança situações em que a gente já passou, todos aqui, todos jovens ainda, todos garotos, né, e tudo mais, mas já tem uma experiência, uma vivência. Em cada estágio da vida, nós nos deparamos com diversas dificuldades, né, com obstáculos quase que intransponíveis, né? Quem nunca, em determinadas fases, picote, lembrem, pensem, desde dos primeiros passos até o momento que vocês estão hoje. Quem nunca passou por um desafio, por um obstáculo, por uma dificuldade, que na hora em que estava passando, gente, eu não vou conseguir resolver isso não. Eu não vou conseguir passar por isso, porque tem questões que a gente não consegue resolver mesmo. Uma frase do meu pai que eu gosto muito, estou trabalhando muito isso em mim, é problema que não tem solução, solucionado está. A gente tem problemas para resolver, questões para resolver, coisas que dependem da gente. Mas a gente precisa ter o entendimento e a maturidade, a vida dá, né? O processo de envelhecimento, amadurecimento e envelhecimento, deveria nos dar esse entendimento. Que tem questões que não dependem da gente. Então já está solucionado, não depende de mim. Agora eu vou ter que aprender a lidar com uma coisa que não depende de mim. Não é assim que funciona? E a gente já se deparou com dificuldades ao longo da vida em que era assim que acontecia. Passado algum tempo, solucionando ou não, vem um outro problema. E aquele? Eu nem lembro, gente. Nem sei mais como é que... Se perguntar, Giovana, como é que você resolveu aquele problema do pneu da bicicleta que estourou lá no campo, lá nas férias de verão, em que você chegou a cair, aí ralou o joelho todo, sabe? O chinelo arrebentou. Como é que você resolveu aquilo? Você não faz ideia do que eu estou falando. Mas você deve ter uma história parecida. É assim a vida, gente. A gente precisa entender isso. E é assim no processo evolutivo. É começar a ver as coisas, as dificuldades, os problemas que estão aí, ver o noticiário, olhar alguma coisa na internet, olhar pela janela do carro, do ônibus, ver a dificuldade, gente, mas vibrar diferente. Desejar que aquilo se resolva. Não ser mais um a pensar, nossa, o Brasil não tem jeito. Nossa, esse mundo aqui tem que acabar e vir outro. Desejemos isso não, gente. Porque se Deus quisesse, a gente gosta muito de se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser,
A gente nunca quer, a gente só quer quando não presta. Mas se Deus quisesse resolver o problema da Terra, já teria resolvido. A gente quer um planeta Terra mais evoluído? Desencarna todo mundo. Pega aqui, ó. Galera de regeneração, por favor, vocês, primeiros alunos, aqui, ó. Vocês agora vão embarcar, vamos povoar a Terra de novo. E a gente não, mas a gente... Não. A Terra não presta. Vamos para um outro lugar, mais adequado a vocês. Seria simples. Mas por misericórdia divina, não. É a gente que tem que fazer as coisas mudarem. Que nós sejamos aqueles que fazem a diferença onde estivermos. Mas não mais riscando o fósforo, a gasolina e virando o carro. É aquele que quando está a confusão, o problema, a maledicência, a gente se retira. E o Felipe é isoladão e não gosta. Não, eu não estou querendo aparecer. Só não sejamos mais um a jogar a lenha na fogueira. A gente não precisa disso. Isso não melhora em nada a nossa situação. Isso não muda o nosso mundo. Isso não melhora o planeta para gerações futuras. Esse eu acho que é o recado. É isso que eu tinha para dizer. E é incrível quando a gente vem aqui conversar, esquece tudo que está aqui, a gente fala o que precisa escutar, o que precisa refletir. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma. Mas examinemos a nós mesmos. Pensemos no que a gente precisa mudar na gente para ser feliz e para contribuir da melhor forma possível. O horário já estourou, mas eu vou citar aqui uma frase. Eu sempre confundo Madre Teresa, Irmã Dulce, meu pai bate na minha cabeça, eu esqueço, independente de qual das duas tenha dito. Acho que a Irmã Dulce dizia assim, era Irmã Dulce, se eu não me engano, com 30% das condições respiratórias dela, fez o que fez, e dizia assim, não permita que ninguém saia de perto de você sem se sentir melhor. Se a gente focar nisso, mas a gente vai viver para o outro, meus amigos. A gente tem que viver para viver melhor com a gente mesmo. Quando a gente conseguir entender que para isso vale a pena contribuir para quem está por perto, e mais, porque eu falei do que a gente é lembrado ou não é lembrado, que a gente traga boas recordações, boas lembranças. Que quando lembrarem, lembra daquele rapaz meio doido que vinha, o filho do Jonathan, que vinha falar as coisas meio doidas pra gente? Pô, até que ele é engraçadinho, né? Sabe? Ou não, nossa, já foi tarde, graças a Deus que não foi. Imagina eu no mundo espiritual ouvindo isso. Eu vou ficar triste. Isso vale para todo mundo, gente. Pensemos a respeito, reflitamos e façamos o esforço que precisa ser feito para mudar o único indivíduo que a gente é capaz de mudar. Muito obrigado, muita paz e até a próxima. A gente que agradece. Bom, os irmãos que estão assistindo a gente de casa, muito obrigado. Não deixem de curtir e compartilhar a nossa palestra.